A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Neste vídeo reflexivo de hoje, vamos ler uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo de número 13, versículo de número 23, que assim nos diz. Leia comigo. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, Jesus, junto dos discípulos, estão na Santa Ceia e na última Páscoa. Jesus, muito provavelmente, estava sentado à mesa, em volta os 12. Ali, Jesus tem uma revelação, em outras palavras, ele diz para os discípulos que um deles havia de o trair. A palavra do Senhor nos relata que João, aquele a quem Jesus amava, o discípulo, o apóstolo do amor, estava reclinado no seio de Jesus. E Pedro, que provavelmente estava a uma certa distância de Jesus e de João, a palavra nos conta que faz sinal a João, para que João, que estava mais perto de Jesus, perguntasse de quem era que Jesus falava, ou seja, quem havia de trair Jesus. Pedro faz o sinal, João entende e então se inclina no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? Ou seja, quem era aquele que havia de trair Jesus? Jesus responde a João, o discípulo íntimo do Senhor, que era aquele a quem Jesus desse o bocado molhado. Jesus, molhando o bocado, dá a Judas Iscariotes. Queridos, nesta passagem o Espírito Santo me revela muito acerca da proximidade que João tinha com a presença de Jesus. João, dentre os 12 discípulos e apóstolos, foi aquele que esteve mais perto de Jesus em carne. João era um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus, pois segundo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37, Jesus não permitiu que nenhum dos 12 entrasse consigo, com ele, na casa de Jairo, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo que havia morrido, a não ser Pedro, Tiago e João. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 28, quando Jesus vai subir ao monte da transfiguração, ele não leva nenhum dos 12 a não ser Pedro, Tiago e João. E por fim, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 37, nós vemos que Jesus leva para o nível um pouco mais além, mais profundo no Getsemane, o segundo nível do Getsemane, em outras palavras, somente Pedro, Tiago e João. Ele deixa os outros discípulos assentados e leva consigo apenas Pedro, Tiago e João, deixa eles em um ponto do Getsemane e vai mais além quando ele faz a oração ao Pai acerca do cálice que ele iria beber. João estava inserido nestas passagens como um dos discípulos íntimos de Jesus. E no Evangelho, segundo ele mesmo escreveu, Evangelho de João, capítulo de número 19, no versículo de número 26, nós vemos que diante a cruz de Cristo estavam Maria e Jesus. E é interessante que Jesus ali, pregado na cruz do Calvário, ele, em outras palavras, olha para Maria, olha para João, diz que agora, em outras palavras, Maria seria mãe de João e João filho de Maria. Olha que interessante, João, ele não era Jesus, mas ele era o desdobramento daquilo que Jesus queria que ele fosse. João, ele não era Jesus, mas era a continuação do propósito que Jesus já havia iniciado. Ou seja, João era alguém que ouvia os batimentos do coração de Jesus e não só ouvia, mas aplicava estes batimentos à risca, na íntegra, em sua vida. João era alguém que vivia Jesus em sua forma e maneira de viver. João tinha proximidade com o coração de Jesus.
João fora o único dos 12 discípulos que ficou até o fim com Jesus na Santa Ceia, o único dos 12 discípulos que esteve reclinado no seio de Jesus. E é João que Jesus escolhe no livro de Apocalipse para arrebatar e levá-lo até o terceiro céu, para que ele contemplasse tudo aquilo que ainda há de se concretizar. É a João que Jesus revela o que ele ainda há de efetuar. João contempla o arrebatamento, João contempla as bodas do Cordeiro, João contempla tudo aquilo que Cristo já preparou para a igreja, porque João escolheu permanecer até o fim com a presença de Jesus. Neste dia, o Espírito Santo nos chama para um nível de profundidade com a sua presença. Ele não quer que venhamos a viver uma vida rasa e superficial em sua presença. Não é sobre uma oração, não é sobre uma ida na igreja, não é sobre escutar um louvor, é sobre viver Jesus todos os dias. É sobre escutar a sua voz e cumprir o seu chamado na íntegra. O Senhor nos chama para um nível de profundidade mais profundo, qual os nossos olhos não estejam conseguindo enxergar, mas Ele está nos chamando. E o que me chama a atenção nesta passagem do Evangelho de João, capítulo número 13, versículo número 23, é justamente que Pedro ele faz sinal para João, para que João perguntasse a Jesus quem era aquele que iria trair Jesus. É interessante que quem induz a João a perguntar a Jesus quem era aquele que iria trair a Jesus era Pedro, que fez sinal a este. Pedro fez sinal para João perguntar. Ou seja, Pedro foi o causador, Pedro foi o causador principal de João, a influência principal para João perguntar a Jesus de quem é que Jesus estava falando, quem é que iria trair a Jesus. Contudo, quem pergunta é Pedro ou é João? É João, mas João pergunta porque Pedro havia feito o sinal para ele perguntar. Contudo, Jesus não responde a Pedro que havia induzido João a perguntar. Jesus responde a João que havia perguntado. Ou seja, nós podemos até tentar nos escribar em alguém que tenha mais intimidade ao nosso ver do que nós com Deus, para que ele venha perguntar, para que ele venha consultar, para que ele venha em oração perguntar ao Senhor aquilo que nós temos dúvida. Mas na verdade, o Senhor vai responder a ele, não a nós. Se nós queremos vivenciar um nível mais profundo na presença do Senhor, nós não podemos nos escribar na intimidade que os outros têm com a presença dele. Nós precisamos buscar a profundidade que Ele está disposto a nos proporcionar. Ei, meu querido, ei, meu irmão, o Senhor nos chama neste dia a rompermos as barreiras, aos subterfúgios, pararmos de nos escribar nos outros, para passarmos a conhecê-lo na íntegra. O Senhor não quer que você o conheça pela boca dos outros, o Senhor quer que você o conheça por aquilo que Ele quer se manifestar sobre a sua vida. Ou seja, o Senhor quer que você o conheça na íntegra, sem se escribar na intimidade que os outros já alcançaram. Deus tem um chamado conosco no profundo, mas para vivenciarmos tal chamado é necessário nós abrirmos mão de muito do que nos impede de rompermos as barreiras e mergulharmos por inteiro em sua presença. O Senhor tem um nível mais profundo de profundidade no oceano do Espírito Santo para as nossas vidas, a vida daqueles que anseiam viver mais da sua presença. Mas para isso se concretizar, você precisa abrir mão daquilo que te impede, daquilo que te enreda, daquilo que te prende ao superficial. O Senhor nos chama para um nível de proximidade com a sua presença, mas para vivenciarmos esse nível de proximidade, precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos da presença dele. Ainda que seja em dor, ainda que seja pela dor, é melhor você estar perto do que estar distante. Como já dizia o hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Ou seja, o que o compositor estava dizendo para Deus ao escrever a letra do hino: Senhor, eu quero estar perto, ainda que seja a dor que venha unir este elo. Eu quero estar próximo, ainda que a dor seja o intermediário, o causador da nossa proximidade. Eu quero estar perto, seja pela dor, seja pelo amor. Deus quer que nós venhamos estar perto. E às vezes Ele permite a dor em nossas vidas justamente porque nós estamos distantes do propósito.
justamente porque nós estamos distante da sua presença, justamente porque estamos distantes das batidas do seu coração. É por isso que muitas das vezes Ele permite a dor em nossas vidas, é por isso que muitas das vezes Ele permite a perca em determinadas áreas das nossas vidas, pois se não houvesse a dor, se não houvesse a perca, nós estaríamos confortáveis no raso. Todavia Ele está nos chamando para o profundo, meu querido. Ouça a voz do Espírito Santo que hoje ecoa em seus ouvidos. Abra mão do conforto do raso, abra mão de tudo que o raso possa te proporcionar para viver a intimidade de Deus no profundo. Deus nos chama no profundo, no oculto, no mistério de uma vida totalmente entregue à sua presença, meu querido. Deus está te chamando para viver o que Ele já projetou para a sua vida. Os propósitos do Senhor são grandiosos. Os propósitos do Senhor são extraordinários, mas só vive o extraordinário quem abre mão do ordinário. O extraordinário é algo além do comum, o ordinário é algo comum, é algo regularmentado pela nossa rotina, é costumeiro, é rotineiro, é comum, já virou um hábito. Agora, o extraordinário é algo que excede as expectativas de uma vida que está totalmente entregue ao hábito da superficialidade. Deus nos chama para vivermos o extraordinário em sua presença. Como João, o Senhor nos quer perto e não distantes. Que Deus possa levantar em nossa geração, que Deus possa levantar em nosso meio pessoas que ouvem, que escutam os batimentos cardíacos do coração de Jesus e assim praticam e assim vivenciam-os na prática, na íntegra, em toda a sua forma de viver. Como o apóstolo já escreveu: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você anseia viver esta profundidade, se você anseia viver tudo aquilo que Deus está propondo para você viver, você precisa abrir mão de tudo aquilo que te limita para romper as barreiras e mergulhar no oceano da intimidade com o Altíssimo. Como João, escutar o coração de Jesus e vivenciar as batidas do seu coração em nosso estilo de vida, em nosso modo de viver. Que as pessoas venham olhar para nós e, como olhavam para João, venham ver a diferença de alguém que ouve o coração de Jesus. Que as pessoas venham conversar conosco e, ao conversar conosco, venham contemplar a evidência de alguém que ouve o coração de Jesus. Que as pessoas venham se aproximar de nós buscando justamente aquilo que nós alcançamos em Deus. O coração de Jesus, os batimentos do coração de Jesus que devem ser manifestos em nossa vida, em nossa forma de viver, em nosso estilo de vida, em nosso cotidiano, em nossas conversas, nossos pensamentos. Tudo deve mostrar, tudo deve indicar, tudo deve direcionar a Ele, pois a nossa vida foi feita por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Entregue a sua vida por completa ao oceano da profundidade e você vivenciará algo além do ordinário, algo além do comum, algo além do raso. Você vivenciará o oceano da profundidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Que possamos ser cheios da graça do Senhor Jesus neste dia tão especial, poderoso, que Deus tem nos concedido o privilégio de vivenciarmos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?